Olá, aquele abraço para você. Começando mais um Poder Político, vamos analisar os assuntos da política nesses últimos dias aqui na cidade de Anápolis. Muita informação bacana e a gente vai analisar para você ao lado do Marcos Vieira e do Lucivan Machado, com a produção da Live Produções. E a gente começa falando desse período, né? Foi aberto o período das convenções. É o momento em que os partidos políticos vão oficializar os seus candidatos a vereador, a prefeito e vice. E, obviamente, é um momento diferente, né? Convenções com um clima também um pouco diferente das eleições anteriores, Marcos e Lucivan. Nós temos partidos que estão planejando fazer convenções virtuais, outros convenções presenciais. Mas o fato é que esse momento é um momento muito importante, é um momento de se decidir, de dizer, olha, o meu time tem a seguinte escalação para disputar esse campeonato eleitoral. Agora é hora de... Não tem mais, estou colocando meu nome à disposição, posso ser candidato, agora é hora de definir. Sou um soldado do partido. De 31 de agosto até o dia 16 de setembro é o momento de definir chapa de vereadores, definir se vai ter candidato próprio, quem vai ser vice, se vai coligar, etc. Paga interurbano para falar para Goiânia? Acho que eu nem sei, existe isso ainda, interurbano? Paga. Se pagar interurbano, tem muita gente gastando dinheiro, viu? Vai gastar uma graninha com ligação telefônica, né? E nisso que vocês estão falando é momento de definição. Por exemplo, o PV já realizou sua convenção e 8 candidatos pré-candidatos tiveram que ser cortados. 2 mulheres e 6 homens. Chegou na hora da onça beber água, como se diz. O PV terá 35 candidatos e, como eu disse, 8 foram cortados. E entre as mulheres até que houve acordo, não precisou da convenção. Entre os homens, Oswaldo, não houve acordo, tiveram que fazer ali o diretório se reunir, decidir ali pela maioria dos 6 que seriam cortados, 6 homens. Mas também não teve nenhuma discussão. Agora é totalmente diferente. A gente que acompanha a política há muitos anos, esse momento era um momento da convenção, era um momento de festa, foguetório, vários carros de som, pessoas se abraçando. O que eu pude ver nessa primeira convenção realizada é um clima assim mais tranquilo, cadeiras separadas, uma lá, outra para cá, luva na mão, álcool gel, máscara, sem foguetório, sem muito barulho. Sem aquela foto tradicional, todo mundo desbundado, todo assim, mundo levantando. Pegando o braço um com o outro, levantando ali. No caso aí, o PV vai apoiar o prefeito Roberto Naves na reeleição. Ele estava lá, não pôde tirar essa foto que o Marcos acabou de falar. Então, quer dizer, totalmente diferente dos anos anteriores. E você falou agora há pouco, Oswaldo, de convenções presenciais e virtuais. Até agora, apenas 2 partidos confirmaram a convenção virtual. Os demais todos vão para presencial. Apenas o PSOL vai ser virtual, deve ter candidato próprio. O nome mais forte é o do Elber Sampaio. E o PP, do prefeito Roberto Naves, o progressista, porque teme que tenha uma aglomeração, porque hoje são 14 partidos aliados. Então teme que todos vão para um só local, além dos membros do PP. Então estão estudando, ainda não é oficial, mas o PP deve realizar também a sua convenção de forma virtual. E é óbvio que a gente entende esse momento, né? Eu acho que você, numa eleição especial como essa, em época de pandemia, obviamente, quanto mais simples, mais rápido, mais tranquilo você fizer a convenção, até porque a convenção, ela com raríssimas exceções, há uma disputa, há uma coisa mais acirrada, mas via de regra é mais homologatória mesmo. Então, no momento de pandemia, não é crime você realizar uma convenção rápida e só para homologar mesmo e para fechar a ata. Dentro do que você está falando, Oswaldo, para ter essa agilidade que você está falando, está praticamente tudo decidido antes. O partido vem se reunindo através de videoconferência, através de ligação, telefone, e eles estão chegando a um acordo antes da convenção. No dia da convenção só faz a ata que tem que ser encaminhada em 24 horas para a Justiça Eleitoral, não está tendo discussão, a maioria vai ser dessa forma. Não sei o PP em relação ao Coronel Dailton, não sei se ele vai retirar o seu nome ou se ele leva o seu nome para a convenção. Nos demais, até agora, sinceramente, eu não estou vendo nenhuma discussão. Acho que tudo está sendo decidido anteriormente, no dia da convenção, é só para homologar mesmo. E em definição mesmo, acho que é só para os cargos majoritários, né? Para a chapa de vereador, parece que os partidos, né, já têm número suficiente, alguns estão até tendo que cortar, enfim. Mas, tirando o PP do prefeito Roberto Naves, que já tem como candidato a vice o Márcio Cândido, e o Valeriano, que já tem, do PSL, que já tem o Fernando Dutra, né, como candidato a vice, os demais ainda estão indefinidos, né? Ainda não tem uma definição muito clara de
quem vai com quem, se é chapa pura, se não é. Né? E a gente observa que o que parece a tendência é chapa pura, né? Porque são diálogos que a gente vê dos partidos afirmando, estou conversando com tal sigla, mas aí aquela sigla diz também que ela não abre mão da candidatura. Então parece que a tendência é a gente ter candidaturas com chapa pura aqui na cidade. E aí vocês podem ter certeza, enquanto não definir em Goiânia, não vai definir em Anápolis. Infelizmente, mais uma vez, vai ser dessa forma. Pode ter certeza disso. O MDB está aguardando qual será o posicionamento em Goiânia, se o MDB com a saída de Iris Rezende vai ter seu candidato próprio. Fala-se que Vanderlan Cardoso, senador pelo PSD, será candidato à prefeitura de Goiânia. Aí é uma coisa estranha, porque ele tem mais 6 anos ainda de mandato como senador. Será que ele abriria mão do Senado para ser prefeito de Goiânia? Caso isso aconteça, o PSD tendo candidato lá pode ser o vice do Democrata. Se isso acontecer, muda tudo aqui em Anápolis também, porque o PSD hoje em Anápolis conversa com o MDB do Márcio Correia. Já o Pedro Paulo Canedo, que é do MDB, já fez declaração também dizendo que pode ser o vice de Márcio Correia, ou seja, seria chapa pura, mas tudo isso vai ser definido, infelizmente, a maioria, nem todos, depois que definirem em Goiânia. Não, e a gente sabe que isso acontece nas eleições mesmo, essa costura, né? Uma eleição aqui, já pensando numa eleição lá. Agora, é triste, né? A gente ter que submeter, por exemplo, os interesses de Anápolis, ou deixar os interesses de Anápolis numa situação inferior aos interesses de outros, né? De outros lugares, de outras cidades, de outros políticos. Quer dizer, a Anápolis tem que se submeter, se sujeitar ao que se pretende fazer lá em cima, para ela poder fazer as composições de nomes e de partidos aqui na cidade. Quer dizer, os interesses da cidade são colocados em segundo plano em relação a outros interesses. Eles fecham lá e colocam a Anápolis dentro do pacote. Assim, nós vamos fechar aqui para Goiânia, só que aí lá em Anápolis nós vamos ter que ter um apoio, aí começa a misturar. Anápolis nós podemos barganhar. Lá em Anápolis nós podemos fazer moeda de troca. Assim. Então a Anápolis está vivendo como moeda de troca hoje. Não, e eu ainda incluo isso, o fato de se submeter à decisão da eleição em um outro município, ainda se submete à vontade de uma única pessoa do partido, aquele que é o dono do partido, o cacique, o que ele achar que é melhor para a carreira política dele. E eu acho que é por aí mesmo, porque aí alguém pode falar, não, ele está pensando em levar o partido para administrar o governo de Goiás, mas não é isso, ele está pensando especificamente na carreira política dele, né? E aí ele pensando na carreira política dele, ele utiliza os diretórios mais importantes aí para mover as peças. Não sabe nem direito quais são as demandas da população de Anápolis, tem muito cacique de partido aí, que aparece aqui só para pedir voto de vez em quando, mas ele quer ditar os rumos aqui. Tem muito mais interesse, às vezes, particulares e de grupos do que interesse realmente de uma cidade como Anápolis. Lamentável. Isso acontece constantemente e vai acontecer novamente. Na eleição passada, 2016, teve sim decisão no apagar das luzes, já estava na prorrogação, né, do tempo. E eu acredito que esse ano vai acontecer. Até me perguntaram, será que vai surgir algum novo nome, algum nome novo, vai ter surpresa? Em política tudo pode acontecer. Acho que já está assim, praticamente tudo desenhado, mais ou menos encaminhado, mas pode sim surgir algum nome novo. Agora qual será esse nome, aí não dá para saber. A gente tem um componente aí falando em liderança, Orisvaldo, que é a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que ele não vai apoiar candidaturas específicas. Ele não entra na eleição nesse primeiro turno. Isso aí dá uma mexida no cenário porque tinha gente acreditando que ia ser o dono do palanque do presidente na cidade. Parece que até agora, de acordo com a declaração do presidente, ele não entra no primeiro turno, então, ou seja, ele libera a base dele, aqueles que estão em partidos diferentes, mas acreditam no projeto dele, a utilizar o nome dele na campanha. É assim que eu entendo. Ele não vai apoiar um partido especificamente. Não. Né? Bom, lamentável, né? A gente lamenta aqui no poder político o falecimento do Luciano, filho da vereadora professora Geli. Esse foi um fato que mexeu com a cidade nesses últimos dias, né? Sensibilizou a todos. A professora Geli, ela é uma pré-candidata a prefeita de Anápolis, é uma vereadora no exercício do seu mandato, é uma professora, uma pessoa muito querida na cidade. E num momento como esse, um fato como esse chama a atenção e sensibiliza as pessoas, né? Marcos e Lucivan. Não vou entrar aqui no componente político, não, né? Nós vamos analisar a pessoa. Uma pessoa que tem uma vida pública, né? Como a professora Geli,
E o Odair, né, o esposo dela, que é também uma pessoa muito conhecida na cidade, o Borjão, que tem, né, folha de serviço prestado à sociedade. E você acompanha, né, a tristeza desse casal e dessa família com o passamento do Luciano, que era um menino que a gente conhecia também, chegou a trabalhar com a gente, né, Marcos, o Luciano, num determinado momento. E infelizmente nós tivemos a perda do Luciano, uma perda trágica, foi num acidente de trânsito, num acidente automobilístico lá no Paraná, e o Luciano foi sepultado aqui em Anápolis nesse final de semana. Lamentável, né, o que aconteceu com a família da professora Geli. Fica aqui os nossos sentimentos, né, Marcos? Mas uma tragédia em um ano repleto de tragédias, infelizmente. 2020 não tem sido fácil para ninguém. Sentimentos para a família e para a professora Geli e para o esposo. E o que eu digo para a professora Geli é força. Sei da força que a senhora tem, a senhora é uma guerreira e, é claro, isso vai ficar marcado para o resto da vida, mas vida que segue, tem que levar a vida adiante. E os meus sinceros desejos de que a senhora possa passar por esse momento tão difícil que está passando. A última entrevista que eu gravei com a professora Geli, Osvaldo, foi no apartamento dela, na casa dela. E naquela oportunidade, depois que gravei a entrevista, tomando um cafezinho com ela, ela disse que o filho dela estava vindo da Argentina, porque ele estava estudando, formando em medicina, mas estava sendo por videoconferência. Então, ele estava com saudade da família, viria, já daqui mesmo poderia fazer as aulas, participar das aulas através da videoconferência. Veio, ficou com a família algum tempo, e no retorno para a Argentina, infelizmente, aconteceu essa tragédia. Força, professor Geli. Aí então, essa tragédia que mexe, né, com a família da professora Geli, mexe com todos nós que somos amigos dela e da família, e mexe também com o mundo político, porque a professora Geli está envolvida, né, nesse momento político da cidade, no debate das coisas importantes da política em Anápolis nesse momento. Bom, a gente falava agora há pouco sobre as dificuldades desse momento, né? Esse momento de pandemia traz dificuldades até para você realizar uma convenção partidária. Imagine então para fazer campanha. Qual é a estratégia que os candidatos vão ter que adotar? O que vocês estão imaginando, né? Como é que os candidatos vão fazer campanha? Não tem como você ir para a rua para ficar visitando as casas, visitando as famílias, como o doutor Henrique Santilo fez, né, recentemente na última eleição que ele disputou para prefeito de Anápolis. Na sola do sapato, sair de casa em casa, hoje isso não é viável com a pandemia, não é? Comícios, multidões, essas coisas não existe mais. Onde é que está o espaço para que nesse momento os candidatos façam uma campanha eleitoral, uma campanha em busca de votos, assim que traga para eles uma pequena, uma parte dessa expectativa de vitória? Tentem me tirar uma dúvida aqui vocês dois, eu estou em dúvida. O carro de som ainda é permitido? Eu acho que é só durante a carreata. Não, exatamente. Então vai ser, porque alguns dias atrás o vereador Domingos Paulo, que é o presidente do PV, em uma reunião com todos os presidentes dos partidos que vão apoiar o prefeito Roberto Naves, solicitou que o bom da campanha esse ano seria o carro de som, porque carreatas não vão ser possíveis. Por quê? Para você organizar uma carreata tem que fazer uma aglomeração. Tem que aglomerar, não tem como. Aquelas caminhadas com bandeiras, com pessoas atrás, não pode. Aquele monte de gente na esquina. O que você vai poder fazer então é pedir votos de casa em casa, mas você só, você e mais um, o candidato a prefeito e mais uma pessoa do lado entregando o santinho. Nem sei se a pessoa vai querer pegar o santinho, porque pode ter um contato ali com o vírus também. Vai ser muito difícil. É complicado. Então, uma saída seria o carro de som. Aluga o carro de som o dia todo rodando para baixo e para cima. Parece que o carro de som, pela legislação, não é permitido. Você não pode colocar toda a carga de uma campanha política na rede social. A rede social ela é importante, ela tem a sua abrangência, mas ela não é absoluta, ela não é completa. Você não vai fazer campanha só em rede social. Como fazer então, Marcos? Primeiro, analisando a rede social, que vai ser importante, vai ter um papel fundamental, eu acho que aí vai ter que achar receita o candidato, para não parecer um blogueiro, um youtuber, que não vai agradar, eu acho que a maioria, e tentar achar um meio termo ali para ele se livrar de tudo aquilo que o marketing coloca por trás e ser ele mesmo. Porque a gente vê o candidato na mídia eletrônica se apresentando, se portando de uma forma, e aí o eleitor mesmo gosta quando ele vai lá, conversa no olho, mas não dá para fazer isso. Então acho que esse é um componente importante. Eu acho que vai ser fundamental os debates na televisão e nas rádios, as entrevistas que são agendadas,
O programa eleitoral, acho que as pessoas vão ter que se atentar para isso. Rede social e reunião. Eu vi hoje um pré-candidato comentando que as pessoas não estão querendo receber. Estão se recusando a fazer aquelas reuniões em casa porque sabe do perigo, é você trazer o perigo para dentro de casa. Eu sinceramente não sei ainda qual que vai ser, vai ter que pesar bem aí para descobrir uma fórmula. O candidato Zé de Lima diz que vai caminhar, que vai ser na sola do sapato. Não vai poder entrar. É o que eu falei, vai ter que ser passando a rua para cumprimento de longe, não tem como você chegar próximo, se aproximar, entregar santinho, dar um abraço. Tomar um cafezinho, comer um biscoitinho, como você fazia antigamente. Vai ter que ser da rua mesmo, ser do povo, né? Só pode ser assim. E aí dificulta demais para o candidato a vereador, né? Principalmente para aquele que é menos conhecido. Isso, indicação mais conhecido, mais tranquilo. Dificulta para todo mundo, mas de maneira mais especial para quem é menos conhecido. Porque eu digo assim, o vereador é aquele que faz a campanha na reunião, né? De 10 pessoas aqui, mais... Isso na eleição passada eu vi demais. O candidato a vereador tinha o seu apoiador no bairro, aquele apoiador agendava reuniões em casas. Aí eu saía convidando a vizinhança, se ele chegar lá tinha 50, 60 pessoas na área da casa aguardando. Aí o candidato chegava e falava com eles. Isso acompanha várias reuniões dessas na eleição de 2016. Esse ano é possível. O Marcos estava falando aqui agora, eu estava imaginando o seguinte, que a gente, nas últimas eleições, com o advento das redes sociais, né, as mídias tradicionais elas acabaram perdendo um pouco do espaço, né, como palanque político, o palanque eletrônico, né, como é denominado. Mas a gente percebe que nessa eleição agora parece que a mídia tradicional ela volta a ter um papel importante, né? Ela volta a ter uma importância maior. O que você falou agora há pouco aí sobre o debate do rádio, que vai ser importante para ser explorado, os debates na televisão vão ter que ser explorados. Até as entrevistas. Né? Quer dizer, a mídia tradicional ela volta a ter um papel importante devido a esse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia, de restrições e essas coisas aí. A live vai ser usada de alguma forma, já está sendo usada, né? Porque aí o pré-candidato ele está fazendo uma live com um especialista e fazendo um debate sobre determinado assunto. O TSE decidiu semana passada, numa consulta, eu acho que foi do PSOL, o pessoal queria fazer uma convenção trazendo artistas numa live. Aí o TSE entendeu que isso aí é como se fosse um comício com artista. O artista influenciaria. Isso. Né? E aí disse que vetou a presença de artistas em uma live do partido. Sabe? Então a gente já vê essa decisão. Eu também concordo com essa decisão. Porque é um chamariz, né? Você traz um cantor famoso para sua live, é um chamariz, sabe? E essa decisão eu acho que foi correta. Então eu acho que a live vai ter um papel importante, mas não sei ainda em que medida vai interessar a pessoa, sabe? Agora, esse veto é só para cantor, né? Porque a gente sabe que tem inúmeros candidatos ou pré-candidatos aí a vereador, enfim, que eles fazem as lives, convidam pessoas da sociedade, fazem lives com engenheiros, com arquitetos, com jornalistas, né? Com médicos. Essa live, né, com convidados é só para artista ou eu acho que vai atingir a live também? Era para cantor mesmo tocando, sabe? Então nós estamos enrolados, hein, Luciano? Nós estamos enrolados. Eu não vi essa cláusula lá. Agora vamos perder freguesia. Agora é claro que volta ao tradicional, como você falou, mas é claro que quem souber explorar bem a questão da internet, das redes sociais, está com um passinho na frente dos demais. Agora, eu não sei se vocês concordam, mas o que eu tenho visto em rede social hoje, assim, o teor, né, do que os pré-candidatos estão colocando, eu acho que está muito distante daquilo que poderia chamar a atenção do eleitor. Eu acho que está faltando um pouquinho mais, não sei se de criatividade ou de mais profundidade nos assuntos. Eu tenho visto muito assunto repetido de eleições passadas, porque tem umas coisinhas bonitinhas que preparam por aí, que não tem muito conteúdo. Então, assim, eu acho que precisa melhorar um pouco mais na rede social, ou não? Eu estou sendo exigente demais. Eu acho que eu como eleitor, você. Eu como eleitor, sabe aquele bannerzinho falando hoje é dia de tal profissão? Hoje é dia daquilo, Para mim não leva soma nada, né? Aí tem candidato fazendo isso? Todo dia, toda hora. Tem, claro que tem. Hoje melhorar isso. Hoje é dia de fulano de tal. Aí faz uma homenagem. Melhorar isso aí, ok? Melhorar isso aí, ok? Aí que tá, a pessoa acha que ela não precisa de uma ajuda profissional, sabe? Ela acha que ela vai se resolver na rede social. E assim, pra pessoa ficar com raiva de uma postagem seguida de coisa que não interessa daqui para ali.
para a pessoa começar a rejeitar a postagem do candidato. O tiro sair pela culatra. Aí o cara fala, não exagera, pelo amor de Deus, não exagera na postagem. Então, assim, eu acho que, as mensagens que a gente está vendo, elas precisam melhorar, ainda, sabe, você tem que fazer alguma coisa que se identifique mais com o que o eleitor quer, porque o eleitor está cansado das mesmas conversas, daquelas mesmas falinhas, sabe, daquelas coisas. O eleitor está cansado disso. Não é todo dia que você aparece uma novidade, então você tem que saber trabalhar essas coisas também na rede social, porque não adianta você só usar, é o que o Marcos falou. Sem qualidade. Você vai usando, a pessoa, às vezes, o tiro sai pela culatra, a pessoa vai criar uma ojeriza daquilo que você está colocando lá. É verdade. Né? Só uma informação, Oswaldo, o TSE definiu agora que o horário de votação no dia 15 de novembro vai começar às 7 horas, né? Das 7 às 17 horas, e não das 8 às 17. E das 7 às 10 da manhã, exclusivo para idosos, devido a essa questão da pandemia. Então vai ser 1 hora a mais de votação, e sendo que das 7 às 10 da manhã só votam idosos. É claro que acima os idosos, de 60 anos. Acima de 60. Os idosos também podem votar em outro horário. Mas quem tem menos de 60 anos não pode votar antes das 10 da manhã. É para tentar tirar os idosos do meio do povão, né? Como VUCA. Para dar tranquilidade, porque a gente não pode ter uma eleição tão importante quanto como é a municipal, com uma abstenção muito alta, né? Então, para dar segurança para que as pessoas vão. Parabéns ao TSE pela decisão, mas eu acredito que a abstenção ainda mesmo assim será bem alta. Mas o TSE está fazendo a parte. Cabe à população, né? Eu particularmente não acredito em abstenção muito alta. Não. Eleição municipal ela é diferente. A eleição municipal, o cara, sabe, ele vai lá e busca o cidadão para levar para votar, a pessoa quer votar porque tem um amigo e tem uma pessoa. Sabe, nós vamos ter quase 700 candidatos a vereador aí na rua, incentivando e buscando o eleitor por eleitor. Eu acredito na abstenção. Eu não acredito numa abstenção que vai explodir de abstenção, não. Se ficar diferente das outras eleições, é um pouquinho a mais. Eleição municipal, eu entendo assim, ela é diferente das outras. Só são eleição para deputado, para governador, para presidente até, mas uma eleição municipal, ela chama atenção. O jogo é no Jonas Duarte, quer dizer, né? Não é em outro estádio, não. Né? Dá para você ir lá e dá para você pagar uma graninha bacana para você ver um jogo no Jonas Duarte aí, né? Muito bem, vamos chegando ao final aqui do nosso Poder Político, que tem a produção da Live Produções, ao lado do Marcos Vieira e também do Luciano Machado. Marquinhos, valeu, um abraço. Valeu, até a próxima. E você vai lá e se cadastre lá e compartilhe o nosso Poder Político, passe para os seus amigos, né? Enfim, você também pode nos ajudar a chegar a mais pessoas aqui com as nossas análises. Valeu, Silvano. Abraço. Um abração. E a você que ficou ligado com a gente, um abração e até lá.